Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o Terebi desta semana para falar de animes desta semana, porque esse é o conceito do programa, se vocês sabem. Boa tarde a todos. Vamos comentando aí. Eu quero boa tarde de vocês. Digam boa tarde. Vamos todo mundo pegar pega um bolinho, pega um café. Infelizmente não tem café agora. Fui lá pegar café e não tinha café. Fiquei muito triste. Boa tarde, Hagashia. Já me deu um boa tarde aqui. Temos pessoas assistindo, mas pessoas não estão comentando, certo? Como sempre, vocês que já assistiram outras vezes a live aqui, o nome da live tem o Shikimori, o Dance Dance Dancer e o Spy Family, mas eu vou comentar o Aharen e o Love After World Domination. Ok? Vou comentar, não se preocupem. Várias pessoas, aqui, a primeira interação do teste, Hiraishin, o Afonso, boa tarde. Raposa Vicky. O que é? O Dobro de Nada. Dobro de Nada é da hora. O Piada Interna. A única pessoa que ainda se importa com o Shikimori. Ah, você vai ter uma surpresa hoje. Eu vou ver, eu não vou parar de ver não, mas me importar com Shikimori é um pouco... As palavras fortes. Como é que é? Tutus Teone? Tutus The One. Que Teone, Leonardo. Que se inscreveu aqui no Prime, mandou um boa tarde. Muito obrigado, senhores. Matheus Coutinho, Léo Juliano. Só fico sabendo o que rola nos animes pela sua live. Olha aí. A Vicky, nossa raposa Vicky, a nossa Vanessa. Tudo certo aqui, né, senhor? Beleza, o Gil estava aqui conferindo o áudio, agora ele vai fazer outras coisas, tem mais o que fazer da vida. Estamos aqui para informar nessa live aqui, falar sobre os animes dessa semana, certo? Então, eu sempre começo pelos que não estão aqui no negócio, porque não são os mais populares, o que é uma pena, na verdade. Porque um dos meus animes favoritos dessa temporada é o Aharen. E o Aharen-san eu acho muito da hora. Acho muito engraçado, muito divertido. E eu acho que de todos esses, eu falo de 5, né? Eu tô assistindo 5 animes dessa temporada? Eu nem lembro mais, peraí. É porque eu tô... Deixa eu pegar o meu My Anime List aqui, porque eu já esqueci. Em que Prime Video? Cadê meu anime? Aqui. Colocar numa... Watching. O que eu tô no Watch? Harem. Eu tô vendo aquele da Kodama Kawashiri. Mas isso aí nem conta porque não é dessa temporada. E é um anime de 2 minutos e meio. Desde que vai... o Amen, que eu vi 2 episódios de 6 que tem. E o Spy Family, tá certo. Dessa temporada só tem mais um que eu não estou comentando aqui, que é o Kyokai Senki. O de Mecha. O Amen. Warrior at the Borderline. Ele voltou pra segunda parte do anime, bem legal, inclusive. Dance Dancer continua sendo o melhor da temporada. Continua sendo o melhor da temporada. E pra mim, de todos que eu tô vendo, o segundo é o Aharen. É o que eu mais gosto depois do Dance Dancer. Depois eu coloco o Spy Family. Depois. Eu não vejo Kaguya-sama. O que é? Vocês dão upload da live gravada no YouTube, Twitch com o tempo apaga a live gravada de canal pequeno. Nós não estamos subindo ainda no YouTube, mas nós estamos com todos os arquivos. Alguma hora a gente pode subir aí. Mas a da semana passada ainda está lá. Ok? O Terebi da semana passada você ainda pode assistir. Ó, o Gil colocando aqui, ó. Sim, vamos subir em breve, exatamente. Estamos guardando tudo, certo? Estamos guardando tudo. Não se preocupe. Na real, o melhor anime da temporada é o de golfe, que tem uma tonelada de referência de Gundam. Eu não tô vendo, eu só vi um. Ainda vai ver o Awashi? Eu vi o episódio 1 esse fim de semana, mas eu não consegui ver mais por conta de tempo. Que eu tinha muito trabalho pra fazer no domingo. Mas eu vi o primeiro, eu achei legal. O primeiro é da hora. A UFA deve ser da questão dos uploads, né? Bom, eu vou começar pelo anime que eu acabei de assistir. Porque eu tava aqui antes de entrar na live, eu estava assistindo o Love After World Domination. E acho que eu nem preparei nenhuma imagem aqui dele, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer ilustrar a questão aqui. Love After World Domination.
Episode 6 Recap. Eu já consigo colocar uma ilustraçãozinha aqui pra vocês. Essa aqui tá bom, talvez. As imagens uma qualidade horrorosa também. Os caras não ajudam. Certo? Eu vou começar pelo Love After War Domination, que foi legal. Eles mantiveram o áudio original do Red Gelato na dublagem... Ah, que bom! Aquele Red Gelato! É isso que você tá falando que manteve? Porque se foi, eu gosto. Eu acho uma boa decisão. Eu acho legal. A não ser que eles achassem alguém que conseguisse reproduzir esse negócio de um jeito divertido, né? Mas eu gosto muito do original. E não tem por que substituir nesse caso. É quase parte da música. Dá pra argumentar de certa forma. Tá próximo disso. Mas eu achei legal. Eu não vi dublado, não. Porque o Awashi eu vi dublado porque eu demorei pra pegar o primeiro episódio. E quando eu fui pegar o primeiro episódio já tinha dublagem. Mas esse eu tô acompanhando semana a semana, né? Então não tô voltando. Apesar de que eu e a Ana assistimos Spy Family dublado, porque a Ana pegou... Ana, minha esposa... Vou chamar de esposa. Ela pegou o terceiro episódio, ou o quarto episódio, do Spy Family comigo, que eu tava assistindo na semana certa. E aí ela interessou, e aí quando ela foi querer ver o primeiro, já tinha dublagem, ela já pegou. Então, das dublagens atuais dessa temporada, eu peguei o Awashi e o Spy Family. Só. Sim, está um certo frio. Inclusive eu estou no ar-condicionado, mesmo no frio, porque essa sala fica muito quente com essas espumas aqui. Vamos lá! World After World Domination. Love After World Domination. Certo? Ele é legal. Mas até agora, ele era só legal. Tem alguém colocando aqui, ó, que acha as piadas de Aharen-san, Léo Juliano, acha as piadas do Aharen-san sem graça. Eu acho Aharen-san hilário. Eu acho muito bom. Eu não acho que Love After World Domination está no nível do Aharen-san, por exemplo. Mas eu gosto. Porém, este episódio 6 foi o melhor até agora. E ele foi o melhor até agora de um jeito muito curioso, muito esquisito, que eu não esperava. Que foi com backstory de personagem que ainda desenvolve o mundo. Foi uma narrativa muito eficiente. Porque veja bem. Ouçam, caso alguém se interesse, meu último podcast. Eu tô fazendo uma movimentação de... É um misto de Super Sentai com o pessoal que guia avião no aeroporto, sabe? Ouçam, se você quiser, o meu podcast do Cavaleiro da Lua. Porque eu falo uma coisa do Cavaleiro da Lua, que é o seguinte. Cavaleiro da Lua demora muito pra ter um personagem, certo? Ele não é interessante o suficiente até a gente conhecer ele, né? E aí ele só, pra mim, né, na minha interpretação, só efetivamente existe quando você tem um flashback dele. Tudo bem que você tem o ator. Você tem o Oscar Isaac fazendo 2 personagens e tal. Só que você sabe que o Steven Grant é uma coisa que deve ser inventada e o Mark Spector é original e o Mark Spector é sem graça. E o Steven Grant é um estereótipo meio bobo de um britânico. O Love After World Domination é muito curioso. Porque ele faz uma coisa que é uma coisa que comédias sabem fazer muito bem. Comédia precisa de caracterização de personagem muito eficiente. Porque boa parte das piadas elas acontecem por conta do comportamento do personagem, né? E o comportamento do personagem precisa estar bem claro. Precisa estar muito claro pra quem tá assistindo, porque senão as piadas não funcionam. Sabe? Ah, esse personagem não tá nem aí pra nada e o outro é muito sério. Então você faz a piada do cara que tá tentando fazer a coisa certinha com o outro que não tá nem aí. Então esses comportamentos precisam estar muito claros, né? Então ele conseguiu fazer isso como uma comédia. Comédias precisam fazer isso. Depois que a gente já conheceu esses personagens, já gosta desses personagens por 5 episódios,
que foram os 5 primeiros episódios só piadas, né? Uma série de boas piadas. Aí eles foram fazer um episódio de basicamente backstory da Desumi. E esse episódio, esse backstory dela também é uma explicação de como funciona esse mundo. Porque, primeiro que tem todo um aspecto que já estava muito claro, que ele usa tanto o grupo do bem quanto o grupo do mal como se fosse 2 repartição pública, né? São 2 empregos. E... Só que não estava muito claro por que essa menina colegial faz parte do grupo do mal. E aí você vê que tem tipo uma tradição de família, aquilo é um trabalho que as pessoas trabalham, né? A família dela trabalhou nisso a vida toda, o pai queria que ela virasse alguém do mal e tal, que nem ele. Então eles ficam felizes pela promoção. Então você tem tanto a caracterização dela como uma pessoa que foi aceitando o que falaram pra ela fazer, aceitando o que a família dela falou pra ela fazer. E o que aí que tá a grande graça da coisa. Isso poderia ser qualquer coisa, poderia ser a família é uma família de advogados e ela tá fazendo direito, qualquer coisa do tipo. Mas não, eles são capanga de grupo do mal, sabe? Ah, você vai ser da Shocker, né? Shocker é Kamen Rider e isso é Super Sentai, mas vocês entenderam. Você vai ser a Shocker que nem o papai e a mamãe! E aí tem a promoção, a promoção! Só que a promoção é ela ter o DNA dela misturado com gorila, pra ela virar um monstro. Então, esse episódio foi muito eficiente porque ele fez muita coisa com muita economia. E foi engraçado. A primeira metade foi mais engraçada do que a segunda, mas a segunda foi boa também. Porque, né, o Love After All Domination tem esse esquema, né? Cada bloco, do episódio 2 blocos, né? O intervalo no meio, que a gente não vê. Mas cada bloco é uma história fechada, com começo, meio e fim. E o primeiro bloco foi esse negócio focado nela. E esse primeiro bloco ele foi tocante, ele foi bonitinho, ele foi muito engraçado, foi muito estúpido, foi muito exagerado, muito absurdo, e também foi muito eficiente em ter caracterização de personagem, momentos de decisão, um arco de personagem, né? E também uma explicação de mundo, de lore daquele mundo, né? De explicar melhor como funciona a Shocker, Gecko, né? Explicar como funciona a Gecko desse anime e por que a menina tá lá e qual é o sentido daquilo, tudo através de boas piadas. Essa primeira metade foi 10 de 10. A segunda foi um pouco mais normal. Mas porque ela foi um pouco mais padrão. Mas em tudo que ela fez dentro do padrão, foi muito bom. Foi muito bom. Porque normalmente o que você tem no Love After War Domination é aquele momento em que os caras estão lutando e os dois lá, o casal, tá de canto, né? E ele nunca exatamente trabalhou, inclusive a parte da praia aqui, né? Que a gente tá vendo aqui. Essa cena que ela aparece de biquíni pra ele é da hora que ele congela. E tem o efeito do eco. Ele faz... Ele faz um... Só da reação dele é bem boa. Essa é uma boa piada. Piadas visuais. Então você tem eles deslocados, né? De canto namorando. Deixa eu deixar no 25 graus aqui. Tava em 23, tava meio gelado. Deixa eu mudar aqui pro circular. Circular é uma boa. Cadê? Função, né? Eu não sei fazer a função. Ok, é isso aqui. Ha! Única tecnologia que eu sei operar é o controle do ar-condicionado. Enfim, os caras estão lá deslocados e o anime não tentava tanto. Como é que eu posso dizer? Trabalhar demais a lógica de eles estarem naquele canto ali, sabe? Mas esse trabalhou muito bem com aquele tipo de piada de uma coisa
tá acontecendo, mas a outra pessoa que tá assistindo interpreta da maneira mais absurda possível, né? Que é a menina fera que vai vendo tudo que a Desumi vai fazendo com o Fudô e acha, meu Deus, ela vai estourar a cabeça dele! E aí ela tá quebrando a melancia. E aí ela tá no churrasco com o pessoal. Ela se infiltrou nos heróis, meu Deus! Então essas coisas foram muito legais. Mas o que eu mais gostei, a piada que eu mais gostei, é que eles vão testar o Megazord, né? Vão testar o mecha deles. E aí aparece um submarino, mas o submarino que é gigante é só a panturrilha do negócio, que não tem utilidade nenhuma, é só a parte de trás da perna do robô. E o absurdo da falta de necessidade da violência é muito bom. Então, que eles chegam e o cara solta o míssil sem querer, e aquela tomada de... e quebra a barreira do som e tudo mais. Explode, todo mundo, os inimigos, fujam, fujam, fujam. Essa parte foi da hora. Essa parte foi muito, muito boa também. Porque também tem esse lado da Gecko, que é um grupo que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de vencer os heróis. Né? Os heróis são claramente muito mais poderosos do que eles vão sempre perder. Que essa é uma boa piada com o Tokusatsu, com o Super Sentai. Né? Então isso eu acho divertido. E quando chegou o submarino eu achei o máximo. Até porque é muito engraçado eles terem, pra mim, né? É muito engraçado eles terem o robô, mas não ter até agora um monstro gigante. Pra que eles construíram o robô? Então é legal, eu achei divertido. Então, alguém está assistindo Love After World Domination? Porque eu acho que eu estou falando sozinho e não tem nenhum comentário aqui. Talvez o pessoal não esteja assistindo. Tem alguns animes muito populares essa temporada, mas eu não vejo tantos comentários sobre esse. Eu acho que esse anime acabou sendo eclipsado por outros, né? O meu real favorito da temporada é o Healer Girl, mesmo que ele seja só mediano pra maioria. O Healer Girl eu não vi ninguém comentando depois do primeiro episódio. E eu vi só algumas pessoas que fazem aquela... Vamos tentar ver tudo. Aí comentaram o Healer Girl. Não vejo absolutamente ninguém falando de Healer Girl. O Love After World Domination, ele é normalzão. Né? Ele não é tipo... Não é uma coisa que as pessoas estão assistindo pouco e eu olho e falo, poxa, estão perdendo um bagulho, sabe? Eu fico mais triste realmente pelo Aharen-san, que é difícil de argumentar para as pessoas, porque eu realmente acho que ele é meio médio também, mas eu acho muito bom, eu acho muito engraçado. Não sabia nem que Healer Girl existia. Eu não sei exatamente como é a sinopse do Healer Girl até agora. Eu li em alguma live com vocês, mas já esqueci. Eu estou vendo, mas ainda não vi o episódio da semana. Ah, aí que tá. Eu sou o maior defensor de Aharen-san, sempre sou obliterado pelas piadas idiotas. Então, o foda do Aharen-san, Aharen eu falei agora, é que as piadas são muito estúpidas. São muito estúpidas. Eu acho que isso é o mais engraçado de todos. Eu vou fazer uma divisão aqui das... umas imagens aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Porque esse episódio é simplesmente maravilhoso. Esse episódio foi muito engraçado. Aqui. Deixa eu ver se já dá pra... Tá na proporção certa? Vamos ver aqui. Ah, tá sim. A Aharen-san, como sempre, tem muitas sketches. Né? Então tem a questão de... A sketch pode subir e descer, por exemplo. Eu gosto dos caras de batata. É o quê? Aquele Shirorin que você tá falando? É uma medicina... o que? O Healer Girl? É uma medicina nova que cura as pessoas com a música. Daí é um trio de garotas que estão estudando essa nova medicina. Tá. Então, teve várias sketches nesse episódio. Ele abriu com a sketch da menina ter esquecido a marmita. Né? Essa foi uma sketch engraçada, tipo, o legal do Aharen-san é ele criar essas imagens, né? Essa imagem dela fazendo mosh pit
E assim, é as imagens e a interpretação do Raidô. Porque ela pula em cima, acho que ele tenta segurar ela cai. E ele fala, Mocho Pito! Ela cai em cima de todo mundo, ele acha que é um mosh pit. E aí o máximo que ela consegue é um melon pan. E aí tem essa imagem dela com fome pra caramba. Com a cara chupada. Eu dei muita risada com essa imagem. Apesar dela estar com a boca de cu, né? Eu não queria falar isso em voz alta. Talvez eu não devesse. Mas ela tá com uma boca que lembram personagens de Constantine. Não, é Preacher, né? É Preacher ou Constantine que tem o Ars Face? Eu não sei agora. Mas enfim, é muito engraçada essa cara. Aí tem a parte que ela fica travada. Ela fica. Eu não lembro por que exatamente, mas ela fica travada. Aí o moleque. Parece a Chad Face. O moleque fala: não, então eu vou carregar ela nas costas com a cadeira dela como se fosse uma mochila. E obviamente que ele vai até o confins das consequências do bagulho. E ele imagina ele velhinho e ela velhinha andando por aí com ela nas costas. Só que o detalhe, eu quase morri com o detalhe de desenhar a menina de bigode. Que é só completamente desnecessário. Isso não, tudo, a menina vai ter bigode nessa cena. Alguém tava desenhando e fez a cena desse jeito. E assim, o cara tá velho, mas ela tá desenhada igual, porém com bigode. Ela não tá com rugas. Ela só está de bigode. É simplesmente maravilhoso. Pode ser que ele trocou pelo irmão dela também, né? Que tem o irmão crossdresser dela. Mas a menina de bigode é simplesmente maravilhosa. Eu quase morri. E aí, obviamente que ele fica, eu acho que eu vou ter que levantar ela para sempre, eu tenho que levá-la nas costas de mim, ficar velha, não sei o que. Aí ela levanta na cadeira, eu acho que eu tô melhor. Tá bom. E aí segue a vida. Então é tudo essa sequência de coisas, né? Tem, não tá aqui ainda, mas tem a parte do jogo, Tanjiro e a Nezuko quando ficarem velhos, é bem isso mesmo. Tem a parte do jogo que é mais uma piada de ele nunca vai vencer a menina, né? E ela tem uma poker face. E é muito bom também que tem uma pequena inversão, né? Porque ela tem sempre uma poker face. E aí quando ela reage, porque ele vai pegar a carta dela e é um coringa, né? Quando ela reage, fala, ela reagiu, então essa é a carta que eu devo pegar. Não, peraí, será que ela tá fingindo? Aí ele começa a girar na cabeça dele. Então, essa cena também é muito boa. Só que a joia da coroa deste episódio é a parte do trabalho de arte. Porque os caras estão tentando arranjar alguma coisa pra fazer e demora pra conseguir arranjar uma coisa pra fazer. E aí ele vai desenhar, inclusive, cadê o desenho? O desenho que ele faz é... não, tem uma outra sequência de imagens maravilhosa, né? Porque tem... Ele desenha ele mesmo muito bonitão. Aí a menina tá trancada na salinha e ele abre e a menina tá caída no chão. Ele vê isso aqui. Obviamente que ele fala, meu Deus! Uma morte na escola? Vão me prender? Eu matei a Harem! Porque é tudo absurdo. Só que ela fez a boneca de tamanho real, exatamente igual a ela. E é isso que eu gosto em Aharen. É a escalada do absurdo. Ela fez uma boneca que é exatamente igual a ela. E aí ela dá de presente porque ela já deu um monte de bonequinho de pelúcia pra ele. E dá essa boneca e só tá... Eu acho essa imagem muito engraçada. Que tá só ele e a boneca olhando pra ele. Tá meio difícil de dormir aqui. Que é esse momento aqui, ó. Tá meio difícil de dormir com a boneca olhando pra mim. Então, tudo isso é, pra mim, hilário e muito engraçado. Pra mim, pelo menos, né? Eu acho muito engraçado esse negócio todo. Eu gosto muito da escalada do absurdo. Eu gosto como, no primeiro episódio de Aharen-san, eu fiquei com um certo receio de ele não chegar nesse nível. Porque com essa premissa, ele fica muito melhor se ele chegar nesse nível. Sabe? E ele vai até os confins do bagulho, assim. O fato de a menina ser basicamente boa em tudo, em basicamente tudo, eu não lembro o que ela é ruim a essa altura. Mas o fato da menina ser boa em tudo, obviamente, não tipo, se comparar com Shikimori-san, por exemplo,
que existe a mesma piada. A menina é boa em tudo. Só que ela é boa em tudo e isso não é feito pra ser tão absurdo assim. É feito pra ser mais da hora do que idiota. Eu gosto mais da abordagem de ser idiota. Eu gostei muito. Esse episódio é muito engraçado. E eu gosto que tem um pequeno subtexto de romance, porque tá lá. Veja bem, tá lá. A menina meio que demonstra quase diretamente que gosta do moleque. Né? Eles são um casal muito bonitinho. Então você fica torcendo pelo casal. Eu estou shippando o casal. Então tem esse subtexto ali. Então eu acho que ele é uma comédia melhor do que Shikimori-san e um romance melhor do que Shikimori-san, sabe? E ele consegue fazer isso sendo estúpido. É muito da hora. Eu gosto demais. Se vocês não estão assistindo a Harem, você precisa gostar de piada idiota. As piadas são idiotas, né? Não são exatamente piadas inteligentes, são piadas idiotas, né? Deixa eu ler os comentários aqui. Legal que as coisas do quarto vão juntando. Então, a escalada das coisas juntando, o fato de ele deixar isso no travesseiro dele, o que é muito idiota. Ele fez uma coroa de bonequinhos pra ele dormir, e ele dorme assim, né? Dorme com os bonecos aqui e a outra menina aqui. Então isso já é uma ótima piada também, porque ele podia ter espalhado no quarto, seria muito mais sem graça, né? E vai acumulando, é muito bom. Essa foi a melhor cena do anime até agora, quando ela chega na porta e ele tá socorrendo a boneca, é muito bom. Se tiver awards esse ano, o casal do ano vai ser decidido no tapa, é complicado. Porque o otaku médio é meio óbvio. Então o casal do ano vai ser, até o momento, né? Vai ser disputado da Shikimori Izumi, a My Dress Up Darling, que eu esqueci o nome da menina, e o Lloyd e a Yor, sabe? Esses três vão ser complicados. Eu votaria na Harem com Raido. Mas vai ser... e tem os do Love of Your Domination, né? Que também são muito bonitinhos. Kaguya e Shirogami. Esse é do Kaguya-sama, né? Eu gosto de piadas idiotas, mas por algum motivo acho as piadas de Harem sem graça. É complicado. É o caso do Kaguya. O Kaguya, talvez num outro momento eu goste muito. Não me pegou. Eu quero insistir em Kaguya algum dia, mas não me pegou. No primeiro episódio. Marin e Goro. Isso. Esses são os nomes do My Dress Up Darling. Shikimori eu sou suspeito por estar acompanhando porque os personagens são totalmente o meu tipo. Mas o que me preocupa é que o anime tem só basicamente isso de arma pra galera que for gostar. E aí é que a gente vai chegar... Olha, bastante gente agora. Vamos falar de Shikimori-san. Cadê as imagens de Shikimori-san aqui? Eu tinha preparado uma imagenzinha de Shikimori-san. Nossa, tem muitas imagens abertas de... aqui. Esta semana de Shikimori-san é muito complicada de se comentar. Sabe por quê? Estamos aqui. Kitsune já viu que é Kanshoujo no Ozaki-kun? Tem romance bom e umas piadas besta, porém nem tanto. Deixa eu voltar aqui. Antes de eu entrar em Shikimori-san, Gekan Shoujo no Ozaki-kun. Maravilhoso. E tem um dos meus momentos favoritos de todos os animes que eu já assisti na minha vida. Quem não conhece Nozaki-kun, vou fazer um pequeno desvio e já volto para... Não saia daí! Vou fazer um pequeno desvio. Qual é o conceito? O conceito é que você tem um moleque principal, que é um colegial, mas ele é um autor de mangá shoujo, de romance. Mas ele é um cara seco, não tem... ele era um cara com um trato social muito ruim, né? Tanto é que a menina gosta do moleque.
E ela não sabe que o moleque é o autor do mangá, que ela lê o mangá, ela gosta do mangá. E aí ela vai se declarar pro moleque pra falar, eu gosto de você, ela erra a palavra e fala, eu sou sua fã. Aí o cara acha que é uma fã do mangá e vai lá dar um autógrafo pra ela. E ela fica, que porra é essa? Né? E depois ela acaba virando assistente dele, de pintar espaço preto no nanquim, esse tipo de coisa. Beleza, então o cara é meio troncho das ideias, mas ele escreve um mangá de romance. Então ele vai estudar coisas de romance pra saber os sentimentos melhor das pessoas. E aí vai ele e o amigo dele jogar uma... Como é que chama? Uma visual novel. Um dating sim, né? Um dating simulator. E aí ele vai tentando aplicar várias... Toda a sequência antes disso, né? Durante isso é muito boa. Que ele vai tentando aplicar várias coisas pra entender como é que as personagens reagem, pra ver como é que ele seduz a personagem e tudo mais. Só que ao longo do... Tipo, ele tá com um personagem masculino, se eu não me engano. Tá com um personagem masculino e ele tá tentando ficar com as menininhas, né? No jogo. E ao longo do negócio ele vai começando a reparar no amigo do personagem principal. Porque tem... é isso, né? Tem sempre o amigo do personagem principal da visual novel, que é o NPC que te dá informações, né? O Tokimeki Memorial tem isso. É o cara que sabe sobre as informações da escola e você usa ele pra pegar informação durante o jogo, né? Um recurso de jogabilidade. Só que ele é um cara muito legal, porque ele tá sempre solícito, porque ele é o cara que tá sempre em informação. E tá sempre torcendo por você. Não, vai lá, pede ela pra ir namoro, pede pra sair com ela. E conforme ele vai passando o jogo, ele fala, mas esse cara, ele é muito mais legal do que as menininhas. E ele fica, tipo, apaixonado pelo NPC, falando, não, mas ele devia poder ficar com o cara, ele é muito mais legal. E eu acho que é o Tomoda, né? Tomoda! E aí, cara, toda a sequência da visual novel é simplesmente genial. E eu acho que tá tipo no episódio 5. É muito, muito breve, assim. Poucas coisas superam essa cena. Essa cena é maravilhosa e genial e incrível e fantástica. Do it for Tomoda, exatamente. O Tomoda a cena do Tomoda é maravilhosa. É bom vocês me lembrarem disso, porque aí eu posso comentar coisas boas, eu posso falar alguma coisa. Porque eu não tenho quase nada pra falar de Shikimori-san. O que é Shikimori-san, meu santo senhor amado? Sabe, é inacreditável o quanto tudo que acontece em Shikimori-san é exatamente o que você espera que vai acontecer. Ela chega de Yukata. Ele acha bonitinho. Eles andam por aí. Ela pega o brinquedo pra ele. Porque ele não consegue. Eles acham um cantinho pra ver os fogos. E eles têm um momento bonitinho durante os fogos. Se eu vou dizer qualquer coisa que seja... tipo, o momento que eu achei legal no episódio, interessante e inesperado, são os pais do moleque aparecendo do nada, porque eles estavam lá o tempo todo, eles estão tendo a cena romântica deles no banquinho, e aí os pais dele aparecem e falam, vocês estão aqui desde quando? Não, a gente tava aqui o tempo todo, vocês não viram? A gente tava atrás de vocês. Que eles estavam lá vendo... Eu até gostei que eles não estavam stalker, tipo, vamos ver como é que o nosso filho vai sair no namoro. Eles só estavam, eles mesmos vendo os fogos, né? Aí tem a cena deles, mas não é o Izumi? Nossa, é o Izumi, ele tá ali. Legal. Então isso foi engraçado. E depois o pai dele... daqui a pouco eu falo. Mas o pai dele segurando duas pessoas nas costas também é uma imagem engraçada. Isso eu achei engraçado. De resto, absolutamente nada. Absolutamente nada a ser comentado. Na semana passada eu tive que fazer conjecturas pra arranjar alguma coisa pra falar. Porque Shikimori-san não tem nada, né? Tem nada. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu estava assistindo esse episódio é que a maneira como o pai dele é desenhado, ele parece muito mais velho, né? Principalmente muito mais velho do que a mãe, que é desenhada com quase nenhuma ruga. Então eu não sei com quantos anos essa mulher teve filho. O moleque tem 14. Se ela teve filho, vamos colocar com 15. Ela tem hoje
próximo de 30. Ela deve ter isso. 35 anos. Mas ela é desenhada... Ela poderia facilmente... Você coloca um uniforme colegial na mãe dele. Cadê a mãe dele? Deixa eu colocar aqui, ó. Imagem da mãe dele. Você poderia facilmente colocar essa personagem com um uniforme colegial e ela seria uma colegial. Cacete, como é que eu tiro esse negócio aqui? Do Festa Junina. Paramount Plus, enfim. Ela seria facilmente uma colegial. O cara, o pai, é desenhado muito mais velho. Então será que rolou um clamp aí? Um momento clamp? A mãe... O pai era tipo o professor dela. O pai já tinha 30, conheceu a menina com 12, deu um anel pra ela. Você é minha noiva. E aí ela saiu do ensino médio, nem foi pra faculdade. E ele já engravidou a menina com 15 anos, ele tinha 38, né? É uma suposição. E a outra coisa que eu fico pensando é que, mais uma vez, eu não posso julgar a cultura japonesa. Eu não estou lá, eu não fui criado nessa cultura, e a gente vê a cultura através de um filtro muito específico. Os japoneses nem falam como anime. Já viram entrevista de pessoas japonesas na rua? Né? Pessoas japonesas na rua não falam como anime. Eles falam... Tem uma cadência que o pessoal seiyus, né, os atores de voz no Japão, não querem fazer esse... que é a sonoridade da prosódia normal do japonês, da língua japonesa casual. Então eles têm floreios de voz que não são como pessoas falam normalmente. Então a gente tem que pensar que anime é um filtro. Eu não acho que esse anime esteja te fazendo bem. Não está. Mas enfim, a gente não pode julgar a cultura japonesa através de animes, porque animes já passaram por uma série de filtros. Certo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o relacionamento deles é muito esquisito pra mim, como um cidadão ocidental, brasileiro especificamente, latino, né? Eu tenho sangue latino, um sangue caliente de uma pessoa, de um amante latino que eu sou. Não sou, não. Mas eu sou uma pessoa que foi criada numa cultura latina, né? Eu sou um brasileiro de parte da minha descendência italiana. Pessoas que gritam enquanto estão na mesa. Nem tinha isso na minha família, sinceramente. Mas eles estão namorando. Mesmo assim, eles estão constantemente parecendo que estão flertando e eles, tipo, sabem que gostam um do outro e só não conseguiram se declarar ainda. Será que eu falo pra ela? Ai, ela é tão bonitinha, não sei o quê. Então, eternamente parece que eles ainda vão começar a namorar. E eu não sei se isso é uma coisa comum de relacionamentos japoneses, que eles são tão travados nas coisas. Eu não quero julgar toda uma cultura japonesa, né? Por isso que eu fiz esse disclaimer. Eu não sei se isso é uma coisa da cultura japonesa, se namoros de adolescentes são assim, que eles dizem que estão namorando e saem, né? Tipo, vão no cinema, vão pro McDonald's, né? Ou como todo anime tem, em vez do M tem um W, então McDonald's, né? Mas, tipo, não pegam na mão e não dão um beijo na boca. Não sei se é assim, sinceramente. Não sei o quanto isso é comum, que isso deve acontecer, mas o quanto isso é comum. Ou se isso é só o anime querendo fazer as duas coisas. Querendo ter um anime sobre um relacionamento que já existe, mas também ter um anime sobre um romance que está pra acontecer. Então ele quer que a narrativa tenha as características das duas coisas. Sendo que ele devia escolher. Né? Se eles já estão namorando, eles deviam ter coisas de namoro, não coisas de flerte. Mas boa parte das tramas e dos momentos deles são momentos de flerte. Momentos em que eles
percebem que gostam da outra pessoa e que a outra pessoa gosta deles. Sendo que eles já estão namorando. Eu acho estranho. Às vezes eles são crentes. Talvez eles sejam evangélicos, né? O casal da Renascer, eles se conheceram no grupo de jovens da Renascer, da Bola de Neve, inclusive. E estão esperando, né? Eles têm um adesivo no caderno, eu escolhi esperar, né? Bonito, é uma teoria. É uma teoria. Então, outro Yan 2D aqui, ó. Pior que Evangelion é fogo, viu? Evangelion? Esse anime está me fazendo mal. Mas Evangelion é fogo também. E evangélico... A minha primeira namorada foi da Renascer, inclusive. Né? Quantos... Eu tinha 18, hoje eu tenho 34. Quase meia vida atrás foi o meu relacionamento com uma moça da Renascer. Eu vou ficar por aqui nos meus comentários. O que eu vou dizer é que sim, Ian 2D. Esse relacionamento tá deixando o Kitsui doido, pensando em altas teorias. Então, mas é que eu quero terminar esse anime, eu quero dar... Sabe, ele não é um anime mal feito. Eu tenho essa... como é que eu posso dizer? Pessoas olharam para Shikimori-san, pro mangá de Shikimori-san, viram os fãs e viram o potencial e falaram, cara, isso aqui é bom a gente fazer bem feito, que tem potencial de coisas. Tem que ter um motivo. Então eu tô dando o benefício da dúvida. Sabe? Existe um hype, existe um investimento, existe uma dedicação. Quem tá fazendo não tá fazendo na moda caralha. Existe uma dedicação aqui. Então eu tô pensando sobre isso. Provavelmente esse relacionamento dos dois vai só se provar de verdade no final da temporada. Aliás, fiquei pensando que o anime estica pra caramba os capítulos do mangá. Ah, você tá lendo o mangá? The Stew is going places. Kitsune... Shikimori not just a varão. Ai, meu Deus do céu. Que anime horroroso. Olha. Ficou sabendo. Se não me engano, o mangá da Shikimori-san é Yonkoma. Tá aí uma boa adaptação de um Yonkoma, nesse sentido. Mas talvez ele funcione melhor como Yonkoma. Porque eles conseguem deixar natural. Eu não fico com a sensação de que são sketches. Por exemplo, a Harem é sketch. Ele funciona bem como sketch. Funciona otimamente bem como sketch. O Shikimori não dá a sensação de sketch. Então ele é uma adaptação tipo K-On!, assim, de pegar um bagulho de sketch, né? E conseguir desenvolver uma narrativa fluida. Então, nesse sentido, é uma boa adaptação. No sentido de conseguir criar uma narrativa fluida através do Yonkoma. Mas é isso, animes shonen dificilmente tratam relacionamentos juvenis de modo mais aberto. Você só observa isso em seinen. Aí que tá. Eu estou, neste momento, vendo conteúdos sobre, mas não lendo. Eu devia ler, efetivamente, mas eu tô com muito pouco tempo de ler. Por exemplo, quinta-feira tem gravação do Kitsune da Semana de Fullmetal Alchemist. Eu não comecei a ler essa leva de mangás dos volumes de Fullmetal Alchemist. Eu tô com muito pouco tempo. Mas eu quero ler shoujo. E muitos shoujos, não todos, mas muitos shoujos são sobre relacionamentos. Né? Então, quando a gente fala, os relacionamentos, você só observa esse tipo de coisa em seinen, a gente tem que observar shoujo, pra ver o que shoujos estão fazendo também, né? É que shoujo, se é sobre um relacionamento, se é sobre um romance que está pra acontecer, por exemplo, eu lembro do Kimi no Todoke. Kimi no Todoke demora muito pra chegar num ponto, então tem esse lado dos shoujos, dependendo do shoujo. Cada caso é um caso. Não é Yonkoma, é um mangá regular. Então retiro tudo que eu disse. Ai, ai. Mas fiquei sabendo que os capítulos são bem curtos, tipo Komi-san. Ah, tá. Bom, então é isso. Agora vamos falar de outra coisa.
Vamos falar do melhor anime dessa temporada. Certo? Deixa eu pegar uma boa imagem aqui pra ilustrar. Aqui, essa daqui tá boa o suficiente. Ah, não, tem qualidade melhor aqui. O melhor anime dessa temporada. Ah, essa aqui não é uma imagem que tem eles, então não vou querer não. Vamos falar de Dance Dance Dancer. Dance Dance Dancer é facilmente o melhor anime dessa temporada. Não foi um episódio tão forte quanto o da semana passada, porque o episódio da semana passada foi muito forte. Esse foi ótimo, mas ele não foi forte, mas foi inteligentíssimo. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Dormi demais e me atrasei. Boa tarde, Kitsune. Boa tarde, Robotnik. Sabem quem lê shoujo, galera? O podcast Vigilância Sanitária. Esse mês tem especial de Uasa no Midori-kun. E eles chegam lá na página 10. Melhor parte do episódio foi quando o garoto trocou a ideia com a senhorinha enquanto assistiu. Exatamente, essa parte é maravilhosa. O episódio 3 pra mim foi ruim, está abaixo de Spy Family. Bom, eu tô no 6, né? Então. Queria dizer que me recomendaram Dance Dance Dancer para eu gostar de Awashi, tô gostando bastante. Por eu gostar. Então, cara, isso é uma coisa que eu tava pensando também. Isso é uma boa ponte. Quem falou aqui? Peraí. O Caiusto. Isso é uma boa ponte. Eu assisti esse fim de semana o Awashi, o de futebol. E eu tenho uma coisa que eu penso muito sobre animes de esporte. Vou colocar aqui a minha carinha pra vocês olharem pra meu belo rosto. Eu penso muito em Nossa, eu vou fazer uma tangente aqui pra vocês de uma maneira. Qual é a minha Master Theory? It's just a theory, a manga theory. Thanks for watching. Sobre mangás e narrativa de mangá e tudo mais. Que é o seguinte, muito tempo atrás eu fiz um vídeo desse, eu fiz pro Meteoro e depois eu fiz até quando eu tava loading no mesmo assunto. Sobre o Tezuka e sobre como o Tezuka revolucionou a arte do mangá, certo? E como o Tezuka implementou um tipo de narrativa diferente. Eu vou chegar num ponto. Um tipo de narrativa diferente, que é uma narrativa que eu sempre esqueço o nome, mas vamos chamar aqui de momento a momento. Digamos assim, certo? Então ele vai montando um storyboard, certo? E a partir desse storyboard ele vai, tipo, esmiuçando a ação pra dar uma sensação cinematográfica pras páginas de uma história em quadrinhos. O Tezuka é creditado como o cara que fez isso primeiro, ou pelo menos melhor à sua época. E aí, a partir de Tezuka, é que o mangá moderno existiu. Eu acho... Eu não vou ficar aqui fazendo julgamentos culturais mais uma vez, mas eu acho que essa mudança determinou um monte de coisa e ela criou o tipo de narrativa que a gente tem em shonen de luta, por exemplo. Porque o shonen de luta pega, por exemplo, a diferença de um shonen de luta para um quadrinho de herói. Porque o quadrinho de herói, Marvel e DC, etc., eles são histórias de ação. Os personagens são feitos para serem personagens de histórias de ação. Eles têm poderes que são feitos para cenas de ação. Mas o foco não é na ação per se. O foco é no que eles fazem, mas não em como eles fazem. Então você tem um momento que o cara dá um socão em alguém, você tem um momento do soco e depois ele já está em outro momento. Porque o importante é que ele está invadindo aquela base do inimigo. Mas não exatamente como é a técnica do soco dele. É o fato de ele dar um soco. Certo? É isso. Deu um soco. O tipo de narrativa que o Tezuka criou é um tipo de narrativa que esmiuça cada passo da ação. E isso criou, pra mim, essa coisa do shonen de luta de esmiuçar cada passo da ação. Então você não tem histórias de ação, como shonens de luta são, que são histórias de aventura e luta e poderes e tudo mais,
em que você vê só os caras correndo e batendo e você vê um monte de gente caída no chão. É importante a direção do ângulo do braço do cara, sabe? Cada pequeno detalhe, sei lá, o Samurai X, que tem todo o detalhamento de como a posição do braço do cara, tipo, o Gatotsu do Saito, eu lembro até hoje, coisas que eu lembro até hoje, que ele faz assim, em vez de assim, porque se ele tá assim, a lâmina dele tá pra cá. O que significa que ele pode pegar na perfuração, mas se o cara for pra direita, ele faz isso também. O que significa que o ponto cego dele é na esquerda. Esquerda dele, é. Porque a lâmina tá com o ponto cego aqui, né? Isso aqui é a parte cega da lâmina dele. Então, isso é importante pra narrativa, porque o tipo de narrativa de mangá permite isso. E é aí que a gente pega a diferença, por exemplo, de um anime / mangá de esporte para um filme esportivo americano. Porque o filme esportivo americano, ele é uma história, na maior parte das vezes, uma história de superação, mas é uma história de personagem, digamos assim, né? Por que ele joga futebol americano? O que o futebol americano representa? Não o que faz dele um bom lutador, um bom jogador de futebol americano, sabe? É tipo o drama daquele jogo que eles estavam perdendo, mas ele lembra da esposa e da filha doente, sabe? Essas porra, esse tipo de coisa. No anime e mangá de esporte, a técnica daquele esporte é esmiuçada até o último ponto, como se fosse um anime de luta. Como se fosse o bagulho que eu falei do Gatotsu, sabe? E por isso que eu acho que ele entra nessa coisa de ficar fascinado com o esporte que ele tá retratando, e daí nascer aquelas cenas que eu acho bregas, que uma consequência disso é esse tipo de cena, e eu acho essa cena brega. O Awashi tem, que tem o menino falando, olhando para as estrelas, falando, eu amo futebol, sabe? Que é muito pouco natural. Mas é porque o futebol em Awashi é o assunto, é o tema. É isso que vai ser debatido na história. Ele é tão debatido quanto um procedural criminal. Sabe? O mesmo tipo de técnica narrativa que você vê num mangá e num anime de esporte é o que você vê num CSI. Awashi, aquele trecho que eles estão na areia falando a técnica e tudo mais. Ah, os caras estavam aqui, essa movimentação deles me permitiu estar nessa posição e tudo mais. E é por isso que eu consegui matar a bola e fazer o gol. É um CSI. É uma investigação criminal, assim. Sabe? E é por isso que o Dance Dance Dancer... Ah, achou que eu não ia voltar, né? É por isso que o Dance Dance Dancer é meio que um anime de esporte. E ele é interessante porque ele consegue juntar a... Como todo bom anime de esporte, a Awashi também faz isso, ele consegue juntar esse lado com o personagem. Porque... E esse episódio foi muito interessante porque ele teve nuance. Ele teve nuances mais interessantes do que o normal, sabe? E eu gostei de uma certa coragem. Eu vejo como uma certa coragem desse anime de fazer esse tipo de narrativa. Vamos voltar, vamos recapitular o que acontece nesse episódio. No episódio passado a gente teve aquela apresentação simplesmente maravilhosa, né? Que agora eu entendi por que narrativamente já aconteceu uma narração, uma apresentação, que é porque a apresentação é um trampolim para esse momento que eles vão passar agora, que é um arco de treinamento, digamos assim. Então teve aquela apresentação, todo mundo gostou, aí veio a mulher e deu uma de vilã. Como eu tinha falado, eles estão lidando com o fato de que existe uma rigidez no mundo do balé. O balé é uma dança tradicionalíssima, então existem regras e tudo mais. Se esse anime fosse um filme americano
com basicamente... Pixar. Se Dance Dance Dancer fosse um filme da Pixar, no final, eles iam fazer uma apresentação que nem essa que ele fez no final, quebrando as regras, e todo mundo ia aplaudir, eles iam ganhar, porque a grande lição é seja você mesmo. E é por isso que eu gosto desse episódio. Porque quando a mulher aparece, ela é uma vilã. Ao fim do episódio, ela já não é exatamente uma vilã, mesmo estando fora de cena. Porque, de certa forma, ela está certa. Porque nem tudo na vida a gente pode ser nós mesmos. Eu acho interessantíssimo o fato de ter sido um episódio inteiro pro moleque chegar na conclusão de não dá pra fazer o que eu tava fazendo até agora. Essa virada é legal. Porque o personagem dele, em outras mãos, em histórias mais básicas, em histórias mais pedestres... Ó, Billy Elliot é isso. Apesar de ser um baita filme sobre menino sofrendo preconceito sobre balé. Mas, ó, exato. Em outras mãos, seria a história do moleque desafiando as instituições e conseguindo. Mas esse anime é a história do moleque desafiando as instituições e vendo... Não, peraí. Talvez eu esteja errado aqui. E ele ter que perceber que ele tá errado é um caminho interessante para esse personagem, porque esse personagem é feito pra isso. É um personagem feito pra... É isso aí, o jeito que eu faço é diferente, especial e não sei o que. Só que o Dance Dance Dancer consegue um equilíbrio. Sabe, ele tem Leonardo Kitsune chamando o cinema americano de pedestre quando comparado à mídia superior da animação para a TV japonesa. Você quer que eu faça uma comparação pior aqui? De um filme que eu gosto. Sabe o que é muito... Enquanto eu tava falando, eu tava lembrando disso. Muito parecido com tudo isso que eu tô falando agora. Coda, no Ritmo do Coração. O último vencedor de Oscar de melhor filme. Um filme que eu gostei e eu chorei e fez exatamente isso. A menina foi lá e fez a apresentação dela pra entrar no conservatório, na faculdade, eu não lembro agora. Mas quebrou as regras com os pais dela estavam assistindo, não era pra estar assistindo, então no momento final tem o... Ai, não, mas tudo bem que ela tinha a plateia da família dela que estava assistindo, que é muito injusto com todo mundo que teve que fazer a apresentação sozinho. O professor dela entrou do nada e fez lá no piano, que eu acho que não podia também naquele contexto. Então tudo que aconteceu com ela foi muito injusto, muito fora das regras, mas ela conseguiu porque ela é especial e lindo, e o momento final foi lindo. E foi. E eu chorei. Não nessa cena, na cena anterior, mas essa também foi bonita. Na cena da caminhonete. Se vocês viram no Ritmo do Coração, vocês vão saber qual é. A cena da caminhonete que a menina canta com o pai com a mão no pescoço dela, pra ele sentir as vibrações da música. Ela é a única pessoa não surda na casa, todo mundo na casa é surdo. Então essa é a história, ela quer ser cantora. Então, o vencedor do Oscar de melhor filme, pra mim, toma decisões mais óbvias do que o anime Dance Dance Dancer. É isso que eu estou dizendo aqui. E esse personagem do Junpei é um personagem muito interessante, porque essa coisa também é feita com nuance. Porque não é só ele tem esse momento e... Aqui, ó, o momento que ele tá assistindo o pessoal dançando, né? Ele tem esse momento e ele quebra a cara e tudo mais, ele tá completamente errado, e aí inverteu, e agora ele vai completamente se submeter aos métodos, porque antes ele tava dançando o que ele supunha que era dançar com a música, mas ele tava fora do ritmo. Aí o cara manda ele contar, e aí ele conta, e aí ele faz certinho, mas não é tão legal. E essa distinção eu acho muito interessante. Dele falar, mas eu queria que fosse legal, eu queria que fosse da hora. Por que não é da hora? Então eu vou ter que dançar de um jeito chato? Aí ele vê os caras sendo perfeito, fala, não, mas pra eles deve estar sendo da hora.
Porque existe uma satisfação em fazer a coisa do jeito certo. Sabe? Eu acho isso um tipo de beleza interessante. Sabe? De você... um tipo de satisfação interessante. De você aprender o bagulho do jeito que tem que ser feito e conseguir fazer, caramba, olha só, ficou do jeito certinho, ficou, sabe? Ali tudo no lugar. Isso é um tipo de beleza também. Então ele vê os caras fazendo uma coisa que na cabeça dele, todo independente, todo eu sei mais, não sei o que, moleque de 14 anos arrogante, né? Que acha que tem um talento natural. Eu sei mais do que todo mundo, eu vou fazer com o meu coração, eu vou fazer o que eu quiser e tal. E aí ele olha e os caras falam, não, peraí. Então quer dizer que se eu aprender o básico, eu consigo chegar nisso, então ele vai ter que dar uma volta pra voltar pro estado, ao estado que ele consegue naturalmente. E esse é um processo que é muito anime de esporte, pra começo de conversa, de um jeito indireto, mas no sentido de ser uma história que esmiuça a minuciosidade do esporte, que nesse caso é o balé, mas também tem um pensamento diferente quanto à arte. Um pensamento interessante quanto à arte. Que é você pegar no básico, você pegar de técnica. Tipo, se você souber a técnica certa, o bagulho vai ficar do jeito certo. Não é só da cabeça. Sabe? É por isso, por exemplo, que eu quero fazer... eu quero ser dublador e eu quero fazer, tipo, mais aulas de teatro e mais aulas de dublagem e coisas do tipo canto. Aula de canto. Pra eu aprender a projetar a voz direito. Porque eu posso, que eu não sou, né? Vamos com calma. Mas caso eu fosse um prodígio da atuação, ainda existem técnicas vocais que você precisa saber fazer pra coisa ficar com uma plasticidade do jeito certo. Sabe? Então você tem que ir pro básico, que eu não tenho direito ainda. É muito interessante. Esse episódio não foi emocionante como o anterior, mas foi inteligentíssimo. Então, o Dance Dance Dancer continua disparado o melhor anime dessa temporada. Pô, eu gosto muito disso. Não achei que ia gostar tanto de um anime de balé, e nem é preconceito, mas por não achar interessante. Só que me surpreendi, bom demais. Em Blue Period, o cara tem um período desses de ficar fazendo muito desenho de observação e é bem da hora. E eu chorei lendo. Tem alguém falando aqui, ó, tipo o artista se fudendo pra aprender realismo. Então, eu acho que é muito isso. Hoje eu vi uma imagem que era bem legal, que tinha um desenho de duas meninas próximas, assim, né? Mas um era um desenho cartunesco, mais Disney, né? Mais cartunismo. E o outro era hiperrealismo. Aí tava o avançado, o cartunesco, e beginner, o hiperrealista. Que é muito isso. Você só fazer o cartunesco sem nunca ter aprendido a base de um desenho de observação. Eu nunca aprendi, por exemplo. Desenho de observação realista, você precisa ter a base antes, sabe? É muito interessante. Bom, então vamos para o anime que deveria ser o melhor dessa temporada e não está sendo, porém foi um bom personagem, um bom episódio, porque ele fez exatamente o que eu falei pra vocês que deveria já estar acontecendo há muito tempo, que é Spy Family. E eu falei muito tempo atrás, eu falei que quando começasse a focar na Anya, ia ficar 300 vezes melhor. E está 300 vezes melhor. O episódio passado foi aquele semi-filler, né? Ó, por algum motivo o anime não me fisgou. Ele só tá me fisgando agora. O episódio passado foi divertido, mas foi aquele semi-filler. Esse episódio foi uma adaptação ipsis literis do mangá, e é um ótimo momento do mangá, porque é um momento Anya, e foi engraçado. E ele trabalhou muito mais, ele teve muito mais na direção um trabalho de dar o foco certo na expressividade dos personagens, vocês entendem? De mostrar, de dar a exageração
certa para os momentos e pausar na cena certa, pro momento ter o impacto cômico certo. Comédia é timing. Você precisa apontar para o fato de que está fazendo uma piada e trabalhar o timing da piada. Não é só colocar na tela uma coisa que poderia ser engraçada, só que ali no canto da tela sem dar foco pra isso e sem dar atenção pra isso e segue o jogo, como o anime vinha fazendo. Esse episódio soube trabalhar tipo, a expressividade da Anya, obviamente, foi o ponto alto do anime, do episódio, certo? O fato da Anya ser uma personagem maravilhosa é muito bom, é muito... faz com que tudo fique exponencialmente melhor, né? E os caras agora estão fazendo a direção do jeito certo. Eu espero que o anime siga mais essa linha, sabe? Ele teve duas metades também. Ele teve essa primeira metade que tem essa cena meio... Eu vou falar uma coisa, eu tô tendo essas conversas com a Ana, que a gente tá assistindo Spy Family juntos, né? Ela curte Spy Family, ela foi ler o mangá até e tal, mas eu não sei até que ponto eu gosto da Yor como personagem. Polêmica, talvez? Porque a Yor é uma personagem que todo mundo gosta, né? Aparentemente. Nossa, me permita um pequeno desvio. Pequeno desvio. Só porque eu vi isso, eu fiquei muito triste. Muito preocupado também. Eu preciso terminar essa live logo. Muito preocupado, mas eu vi um tweet falando de coisa de waifu, né? E aí um cara reagindo a esse negócio de waifu falando que era uma menina comentando, né? De waifu. E o cara falando, porque waifu é ficção e você só tá com inveja porque as meninas 2D são mais bonitas do que você e as minhas waifus são perfeitas. Aí ele coloca uma lista de waifus com as idades delas e tal. E aí tem, tipo, porque todas elas são menores de idade, né? E aí tem lá, sei lá, Kaguya, 15, Marin do My Dress Up Darling, 15. E aí tem a Yor, ótimo. E tem a Anya na lista do cara. A Anya é uma waifu? Pelo amor de Deus! Eu fiquei com um certo receio das pessoas estarem vendo a Anya como uma waifu. Mas enfim. Mas eu também vi outro dia uma lista de votação de site japonês, né? Das personagens femininas favoritas da temporada, e a Yor tá no topo. A segunda, eu não lembro quem é, mas eu acho que é a Shikimori. E a terceira é a Anya. Eu gosto muito mais da Anya como personagem, né? Mas a Yor, eu não gosto como personagem tanto assim. Porque eu acho que a Yor vai ficar mais interessante quando chegar o irmão dela. Porque ela vai ser usada num contexto mais interessante, mais diferente. Mas a Yor, ela parece que é uma personagem de uma piada só. Eu não sei. É claro que tem a questão que, assim, o straight man, conhecem o conceito, né? O straight man na comédia é o cara sério. Coisas absurdas acontecem à volta dele, ele reage. O straight man é o Lloyd, obviamente. Então você tem a Anya sendo um elemento do caos, um elemento disruptivo, e a Yor também. Eu acho que a Yor, como Léo VS, não, é o Lord Malkaiser. Faz muito tempo que eu não leio. Eu li 3 volumes. Eu não cheguei nem no cachorro. Falo isso toda a live. Eu sei que tem o cachorro e eu não cheguei no cachorro. Agora que eu tô vendo o anime, eu pego o mangá depois. Vou terminar o anime. O Lloyd é o Dedé Santana. Exatamente. Mas eu acho que a Yor não deveria ser o Zacarias. Ela deveria ser o outro Dedé Santana. E a Anya ser o Didi.
A Anya é uma personagem muito mais interessante e bem desenvolvida do que a Yor. A Yor devia ser uma personagem mais bem desenvolvida, mas ela é só uma caricatura. Eu não gosto tanto da Yor assim. Eu gosto, obviamente, muito mais. O Lloyd é o Sargento Pincel. Mas a Anya é uma personagem muito mais interessante. A Yor não é tão legal assim. Todo o resto do episódio foi o episódio da Anya, né? E todo o episódio é maravilhoso. Essa tomada aqui é sensacional, desse soco com ela com a mesma cara. E todo o negócio de ela ter treinado luta com a mãe, com a York, não é mãe, mas enfim. E ao longo do episódio ela fica. A mamãe me ensinou os negócios que não deu certo. Tudo que ela falou tá dando errado, que droga. E todo o plano, tipo, automaticamente do negócio das estrelinhas e já ter ido tudo pro caralho. Esse episódio foi ótimo. Esse trecho no mangá é ótimo. E. Né? Tá com a minha cara na frente da cara da Anya. Sorrir, mentirosa. Então, quando a história está focada na Anya, o anime é simplesmente maravilhoso. E esse episódio conseguiu uma direção mais cômica, comédica do que os outros. Então, esse episódio acertou. Desconsiderando aquele que foi uma extensão de 2 páginas do negócio, então é basicamente um filler, então é totalmente original, essa foi a melhor adaptação do mangá até agora. De longe. Até agora tava todos os acontecimentos, mas sem o timing. Esse episódio teve o timing. Esse episódio foi ótimo. Um último comentário é que onde eles estão? Ostanes ou Estales? Eu não lembro qual que é. Digam aí nos comentários. Deixa eu até ver uma sinopsezinha, porque eu esqueci completamente aqui qual é o... Eles estão em Ostanes. Ostania. Certo? Depois da grande suruba de Konoha, eu acho que pode ter havido a grande orgia da alta cúpula de Ostânia. Porque todos os governantes têm filho da mesma idade. É inacreditável. Todo mundo se juntou no mesmo dia, e aí todo mundo tem filho na mesma idade. Ninguém tem filho mais velho? Todo mundo que é importante tá naquela idade. Gente, né? Isso eu achei engraçado, porque ele foi apontando, o filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Todo mundo na mesma sala? Na mesma sala ele manipulou, né? Mas enfim, todo mundo na mesma idade? Surubão político, rapaz. Então é isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença massiva no dia de hoje, certo? O Damian tem um irmão mais velho. Finalmente. Finalmente. Olha aí. Grande. O Desmond participou de outras orgias com outros políticos, né? Enfim. Voltamos semana que vem, terça-feira, à 1h30 da tarde. Quinta-feira tem Kitsune da Semana às 5. Sexta-feira tem GPS às 5, certo? Quinta, Kitsune... Opa! E sexta, GPS às 5, certo? Hoje, ainda às 5, tem o Rafa falando de Tokusatsu, hein? Eu acho que ele vai jogar o jogo de luta do Power Rangers contra o Jeff e talvez ele apanhe muito, porque é o Jeff. Léo na primeira live, esse é um canal de família. Léo hoje, ele participou de outras orgias com outros políticos. Mas é uma avaliação da história. É crítica embasada que eu posso fazer. São os meus argumentos. Eu não tô falando nada, sabe? Não tô fantasiando com nada. Tô apenas argumentando. É diferente.
Imparcialidade. Imparcialidade crítica artística. É apenas isso. Eu falo, dou a quem... Eu não tenho rabo preso com ninguém. Ok? Enfim. Respeite a análise. Certo? Muito bem. Abraço para todos vocês. Agora eu tenho que fazer gravações de Mais Geek, veja bem. Então eu tenho que maquiar. Colocar maquiagem na cara. Colocar a maquiagem do Coringa. Virar o Coronga. E é isso. Abraço para vocês, meus amigos. Falou.